Penso que agora sim já está tudo ok. Muito boa tarde a todos. Confirmem-me só se está tudo ok com a stream, por favor. Peço desculpa por esta pequena demora. Tive aqui alguns problemas técnicos. É um bocadinho recorrente, ou tem sido recorrente nos últimos webinars. Eu estou a tentar descobrir qual é que é o problema. Está tudo ok. Ok. Muito bem. Então, no webinar de hoje vamos falar sobre um tema que foi sugerido por alguns de vós, que é a utilização dos componentes básicos do Unity. Para muitos de vocês isto se calhar é um bocadinho básico demais, para aqueles de vocês que também já estão um bocadinho mais ambientados a Unity e mais avançados nas vossas formações, mas para muitos de vocês que estão a começar, foi sugerido que eu desse um webinar sobre os componentes básicos do sistema de física. Isto porque, lá está, para alguns de vocês, os componentes têm propósitos que não são assim tão claros como isso, ou como deveriam ser. No sentido em que a utilização de facto de componentes não é a ideia mais simples de perceber de sempre. Portanto, se calhar o que eu vou fazer primeiro é explicar porque é que o Unity funciona da forma como funciona e porque é que manter o tipo de workflow que o Unity nos força, entre aspas, a manter é uma boa ideia. Então, primeiro que tudo, o que é um componente? Porque nós no Unity usamos muito esta questão dos componentes, vamos olhar especificamente para rigid bodies, colliders, esse tipo de coisas, mas o que é isto de um rigid body e o que é um collider na sua essência? Ora, para qualquer objeto que nós criamos, nós reparamos instintivamente, ou automaticamente, aliás, que quando olhamos para o inspector, que é uma tab que aparece no Unity, nós temos aqui uns piscos, aqui algumas opções, e logo de seguida temos aqui uma linha que diz Transform e que tem uma série de opções associadas. Mas quando abrimos o Transform, ou ele por defeito vem aberto, mas podemos fazer Collapse e Open outra vez, e o que temos aqui é basicamente um componente que tem então uma posição, uma rotação e uma escala. Estes três objetos, para aqueles de vocês que já estão a utilizar o Unity, estes três objetos são aquilo que nós chamamos de vetores. E o que é que são vetores? São conjuntos de floats. Um vetor no Unity, neste caso, que representa uma posição, é então um vector 3, significa que existem três floats que estão dentro de uma estrutura maior que é então o vetor, e para além destes três floats, um vetor também traz outra série de utilitários que não utilizamos diretamente no Unity ou no inspector do Unity, mas que utilizamos no Unity sim através do código. Por exemplo, quando nós trabalhamos com posições de objetos no cenário, nós trabalhamos apenas com este tipo de nomenclatura, position. Ou seja, se eu disser que este objeto está no ponto 000, então este objeto é uma mesh, o que quer que nós queiramos, pode ser uma coluna que reproduz som num ambiente 3D, pode ser um carro, pode ser o que nós quisermos.
Qualquer objeto que nós coloquemos nesta posição está nesta posição. E é só isto que nós sabemos. Portanto, isto é um ponto, ao fim e ao cabo. Um local no cenário. Se nós dissermos que esta posição é representada por um vetor, ou seja, tem os 3 pontos ou os 3 floats que representam a posição, mas eu digo também que é um vetor, e é isso que nós vamos utilizar, então significa que quando eu for para o código vou ter outro tipo de aplicação para este objeto, que é, para além dos 3 floats, eu tenho uma magnitude. Porquê? Porque um vetor é algo que tem não só uma dimensão, mas também uma direção. Neste momento temos as coordenadas, o ponto 0, 0, 0, mas este vetor que aqui está pode ter uma direção. Por exemplo, se eu colocar 1, 0, 0 e estiver a utilizar uma soma a este ponto, é um objeto que está na posição 000 no mundo, ou seja, está na origem do mundo. Se eu colocar que está no 100, significa que é um vetor que está com a sua origem no ponto 000 e que tem uma unidade na direção do x, ou seja, tem uma direção, tem um valor de direção associado. Então o que é que significa? Que nós, do lado da programação, temos acesso a magnitude do vetor, ou seja, se é -1, se é 1, não interessa, a magnitude é 1, significa que a distância à origem é 1, e por exemplo, se eu colocar -1, 5, 0, significa que eu tenho uma determinada distância à origem, que não é nem 5 nem -1, é uma soma dos vetores que vai dar aquela distância específica que nós estamos do vetor. Portanto, a magnitude é calculada e é guardada também na estrutura vetor. E, para além desta questão dos vetores que nós utilizamos não só para a posição, mas também para a escala, nós ainda temos aqui outro objeto, que é o único que é diferente da posição e da escala, ou o único que é diferente dentro do transform, que é então a rotação. E a rotação não é um vetor, apesar de nós termos aqui no inspector o x, y, z, tal como temos na escala e na posição. Isto é, na verdade, um quaternion, que é basicamente uma forma mais complexa de nós representarmos rotações nos espaços, e o x, o y e o z o que representam são ângulos de Euler que estão dentro da estrutura quaternion. Resumindo, um transform é então um componente do Unity que é representado por 2 vetores e um quaternion, que é utilizado para a rotação. Ok? Isto é a mesma coisa que eu ter uma caixa que lá dentro tem 2 caixas e uma bola, por exemplo. Portanto, é basicamente uma junção de junções. É assim que funciona. Portanto, um componente é uma estrutura que engloba outras estruturas lá dentro. Porque é que nós utilizamos o transform e não adicionamos aqui, por exemplo, uma posição, uma rotação e uma escala em componentes separados? Porque os componentes, independentemente de serem feitos por nós ou criados automaticamente pelo Unity, aquilo que nós devemos sempre ter em consideração é que, se estão agrupados, se estão dentro de um componente, então servem um só propósito. Esta é a base de todo o Unity. É chama-se uma design pattern, é assim que se dá o nome, um padrão de design que se chama Component System. E o que este Component System diz é: se eu tenho várias estruturas ou várias propriedades de um objeto que estão relacionadas entre si e que compõem uma só propriedade maior, então eu mantenho-os num só componente e posso usar este componente para vários objetos. E é exatamente isso que o Unity faz. Nós temos aqui o transform, o Event System tem um transform, o Managers tem um transform, as câmaras têm um transform, tudo no Unity tem um transform.
E, apesar de serem diferentes, o componente é igual para qualquer objeto. Os valores que lá estão dentro é que se alteram. Ok? Então, com base nisto, para o sistema de criação de objetos no Unity, o que nós temos é um GameObject, objeto pai, é composto por componentes, que são os filhos, e cada componente tem uma quantidade grande de propriedades e estruturas que nós atribuímos ao objeto. Portanto, este GameObject pode ter o componente Transform apenas, ou pode ter também um Rigid Body, ou pode ter também, para além do Rigid Body, um Collider, e pode ter também um Sphere Collider, se nós quisermos ter dois Colliders no objeto, e pode ter o número de componentes que nós quisermos. Portanto, os componentes servem para adicionar pedaço a pedaço a representação total do objeto. E agora vocês dizem, então, mas quando eu crio uma script e adiciono ao objeto, eu estou também a criar um componente? Sim, exatamente. Por isso é que eu digo sempre nos webinars que quando estão a criar um Player Controller, não devem adicionar tudo e mais alguma coisa no Player Controller. Não devem ter no Player Controller o controle do movimento e o sistema de inventário e o sistema de disparar balas e tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque se nós quisermos manter a ideia do padrão de desenvolvimento através de componentes, cada um dos componentes deve ter então um propósito e um propósito apenas. Se o meu propósito é movimentar a minha personagem e saltar e tudo mais, aquilo que nós devemos fazer é criar uma script que tem o nome, por exemplo, Player Movement, e dentro do Player Movement nós colocamos todos os elementos, todas as propriedades, todas as funções que têm como propósito movimentar a personagem. Se eu depois quiser disparar com a mesma personagem, aquilo que eu vou fazer é não ir à script do Player Movement e adicionar mais propriedades e mais funções. O que eu vou fazer é criar uma nova script que se chama, por exemplo, Player Attack ou Player Shoot, e lá dentro vou criar as propriedades e as funções necessárias para que o jogador dispare. Quais é que são as vantagens? Primeiro, estamos a manter a organização que o Unity nos força, entre aspas, a manter, e para além disso, quando nós tivermos um problema, um bug no nosso código, facilmente conseguimos dar debug e perceber, ok, o erro está a acontecer no disparo da minha personagem, então tem a ver com o componente Player Shoot, eu abro o código e está completamente separado de qualquer outro componente que o objeto tenha. Ou seja, facilita não só a organização, como facilita também o nosso trabalho enquanto programadores. Ok, então este é o funcionamento do Unity, em geral. Então, quando entramos diretamente no sistema de física, o que nós temos é então uma série de componentes que o Unity nos oferece que facilitam a verificação de colisões e movimento de objetos de uma forma automática. O que é propriamente um Collider? Começando por aí. Um Collider é apenas e exclusivamente um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, no caso de um Box Collider, que estão interligados de forma a nós percebermos que é uma caixa e não nas diagonais, porque senão era uma espécie de um conjunto de cruzes que não fazia muito sentido e não delimitava bem o objeto. Mas, portanto, isto é um gizmo, é algo que é desenhado através de código a unir estes pontos. E aquilo que nos permite fazer o Collider é definir uma zona para um determinado objeto ou para vários objetos, depende dos objetos ou do objeto ao qual adicionamos um Box Collider, e que tem uma série de propriedades e de funções. A propriedade, ou melhor, a função que mais importante é no caso do Collider é uma função que registra a interação com outros objetos.
Ou seja, quando eu tenho dois colliders na mesma scene, no mesmo espaço, com a mesma layer de física ou com layers que podem colidir umas com as outras, e já vamos ver o que é isto mais a pormenor, aquilo que basicamente o Unity faz automaticamente por nós é, ok, de todos os objetos que estão na scene, há algum em que o espaço de colisão interseta outro, e ele faz isto para todos os objetos em todas as frames. É uma espécie de um update que está sempre a correr e que verifica, por exemplo, se esta bola, se existir uma interseção com outra bola, então existe uma colisão, e se não estiver marcado como trigger, nem estiver em layers de colisão diferentes, então o que ele vai fazer automaticamente, e com a ajuda de outro componente, é utilizar uma resolução para aquela colisão. Se eu tiver dois objetos que eu vou atribuir desta forma, portanto vou objeto e eu vou adicionar mais dois componentes, que é o Mesh Renderer e o Mesh Filter. Um filtra a mesh e optimiza a mesh, o outro renderiza, ou seja, mostra no nosso ecrã o objeto. Deixa-me só organizar isto de outra forma. Ok? Portanto, o Mesh Filter, nós vamos colocar a mesh, vou dizer que é um cube. Só verificar. Ok? Está aqui um cubo. E depois no Mesh Renderer conseguimos dizer qual é que é o material que é utilizado para o cubo. Vamos utilizar aqui este material, por exemplo. Ok, são mais dois componentes que permitem mostrar no ecrã o objeto que queremos representar. Aqui vou fazer o mesmo, portanto vou copiar este componente e posso colocá-lo deste lado também fazendo Paste as New. Ele coloca um Mesh Filter igual àquele que nós copiamos, e posso fazer o mesmo para o Mesh Renderer, portanto Copy Component, Objeto 2, Paste Component as New, portanto ele cola o objeto. E eu vou mudar aqui o material para ser uma cor diferente, vou colocar, queria ver se encontrava uma cor um bocadinho mais, ok, até pode ser este. Portanto, o que é que aqui está a acontecer? Para o sistema de física do Unity, quando uma interseção deste género acontece, então significa que existem funções, existem mensagens que o Unity envia através do código que por nós podem ser utilizadas para resolver uma determinada, ou para dar uma resolução a uma determinada situação que esteja a acontecer. Neste caso da interseção, nós podemos fazer várias resoluções. Uma delas, e que nos podia ser mais útil, é que na própria frame em que o objeto entra para dentro do outro, o sistema de físicas do Unity automaticamente, e já vamos ver como é que fazemos isso, vai resolver a colisão através de uma procura de distâncias. O que ele vai fazer é calcular deste ponto a este ponto que está invisível da outra mesh, vai verificar qual é que é a distância, quais é que são os pontos que estão mais perto em termos de x, y e z da interseção, desta distância, desta e da outra que está em z, e vai atualizar a posição do objeto que entrou, do objeto dinâmico, para resolver a colisão. Se nós fizermos uma entrada nesta direção, por exemplo, o que ele vai fazer é, na mesma frame, mover o objeto para esta posição. Então o que é que acontece? Dá-nos a sensação que ele nunca entrou, mas de facto ele entrou e foi colocado na posição correta, para nos dar a sensação que nada aconteceu e que ele chegou lá, bateu e já não se consegue mover mais. Ele de facto move-se,
e volta a entrar lá para dentro. Mas o sistema de físicas do Unity volta a colocá-lo atrás e ele já não funciona. Ok, se eu carregar play aqui e for assim, o que é que vocês veem? Está a haver aqui uma colisão, não é? E está a haver uma colisão porquê? Porque não há nada dentro do Collider que diga automaticamente ao Unity, olha, estes dois objetos são objetos que devem ser separados quando colidem. Não há nada que diga isso neste momento. A única forma de nós dizermos ao Unity para resolver isto por nós, para nós não termos que escrever um código absolutamente nenhum no que toca à resolução de colisões, é então o segundo componente, que é o componente base de qualquer jogo feito em Unity, que é o Rigid Body. O que é que faz um Rigid Body? Diz ao Unity o seguinte, olha, Unity, para o teu sistema de física, este objeto que aqui está tem uma propriedade adicional. Ele é um objeto rígido que pode ser estático, dinâmico ou cinemático. Consoante aquilo que eu escolher, eu quero que tu resolvas as colisões em conformidade. Ou seja, se eu disser que este objeto que aqui está é maior e é um objeto estático, ou seja, não tem qualquer tipo de rigid body, tem apenas um box collider, e depois a este objeto que aqui está eu adicionar um rigid body, o que é que eu estou a dizer ao Unity? Ainda não vamos olhar para as propriedades, vamos só analisar o que é que estamos a informar ao Unity. Estamos a dizer o seguinte, Unity, olha, este objeto que aqui está, este objeto 2, é um objeto que contém um collider, o que significa que está ativo como um objeto estático para o sistema de físicas que tu usas. Ok? Portanto, ele existe, ele está lá. É um objeto com um collider, com um espaço delimitado que deve ser ou transponível e recebemos mensagem que ele foi transposto, ou então é intransponível, não se pode passar por lá. E como é que nós definimos depois a resolução? Com base, então, nos outros objetos. O objeto 1 estamos a dizer, olha, Unity, para o teu sistema de físicas, este objeto que aqui está tem um collider, também está ativo no sistema de físicas e tem um certo comportamento que é definido pelo meu rigid body. E no caso do meu rigid body, eu quero que ele use gravidade e automaticamente é dinâmico. Então o que é que acontece? Quando eu carrego play, o objeto cai até bater no outro objeto. Portanto, em termos de sistema de físicas, o básico dos básicos é isto que aqui está. É num objeto, eu digo, este objeto é dinâmico, ele cai ou não, não interessa, mas está ativo no sistema de físicas como um objeto dinâmico. E a resolução por defeito do Unity para a colisão entre um objeto dinâmico e um objeto estático é quando o objeto dinâmico entra no collider do objeto estático, ele sobe e é colocado na posição que define então o nosso espaço. Ou seja, se eu o colocar aqui, isto assim é o melhor para vocês verem o comportamento dos objetos no Unity. Portanto, ele neste momento está a colidir acima do pivô, certo? Ou seja, o pivô está nesta posição e o pivô não está dentro do outro objeto, certo? Se eu carregar play, o que é que acontece? Repararam? O sistema de físicas automaticamente resolveu a colisão que estava a existir entre os dois colliders e decidiu, ok, portanto, a distância entre a parte de baixo e o sítio em que existe a linha de interseção é menor do que esta parte de cima, ou seja, vinha até aqui e a partir daqui é que tínhamos a colisão, então significa que temos que empurrar o objeto para cima para fazer com que, para esta distância que é menor, vamos somá-la
no eixo dos y e vamos colocar o objeto lá em cima. Se por outro lado eu arrastar o componente e o pivô do objeto estiver abaixo, ou seja, o pivô está dentro do collider, o que é que será que vai acontecer? Ele acontece a mesma coisa, mas acontece a mesma coisa por uma razão em específico, que é o facto de o pivô deste objeto ser no centro e não em cima. Ou seja, só existe o caso em que o objeto que está a entrar lá para dentro é enviado para baixo quando a linha do pivô do objeto que entra for abaixo do pivô que o objeto que é interceptado. E neste caso, se eu carregar play, então ele vai ser empurrado para baixo e cai. Ok? Portanto, esta é a interação básica do sistema de físicas do Unity. Agora, antes sequer de entrarmos ainda nas propriedades do que é um rigid body, um box collider e o que é que podemos fazer em termos de alterações, é importante que exista aqui uma distinção que também é importante fazer, que é, dentro do sistema de físicas do Unity existem várias camadas de colisão. Porquê é que isto é importante? Por exemplo, se vocês quiserem criar um samurai que tem uma habilidade especial que é fazer um slash pelo inimigo e consegue o corpo do samurai passar pelo corpo do inimigo como se fosse um fantasma. Portanto, não existe colisão no momento da utilização daquela habilidade. Vocês têm duas hipóteses. Ou desabilitam o collider, havendo a possibilidade de haver um bug no jogo e no sistema de físicas e na resolução que faz com que ele passe por outros objetos ou cai do chão, ou existem certas coisas que podem acontecer que não são as mais aquilo que nós mais queremos, ou seja, podemos criar problemas a tentar resolver outro, certo? É um workflow destrutivo e que não devemos fazer. Alternativamente, nós podemos utilizar uma coisa que é, e que existe no Unity em todos os projetos, que é, então, as colisões as layers de colisão, portanto, as camadas de colisão. Se eu disser, por exemplo, que este objeto que aqui está, que é o chão, está numa layer que eu vou chamar de ground, e este objeto que aqui está, eu vou adicionar uma layer e vou dizer que é uma layer do tipo, por exemplo, vou-lhe dar o nome de test. E se depois, do lado do meu, portanto no inspector vou associar ao objeto 1 test e no objeto 2 vou colocar ground, e depois nos meus project settings disser que o test não colide com o ground, ou seja, não existe verificação de colisão para o sistema de físicas do Unity entre a layer ground e a layer test, então, quando eu carregar play, independentemente se tem rigid body, se tem um collider, não interessa que componentes é que tem, para o sistema de física nunca vai haver colisão entre estes dois objetos. Nunca. A não ser que nós troquemos a layer do objeto a certa altura. E para isso eu vou, portanto, ver se consigo fazer isto rápido o suficiente, mas eu vou deixar o objeto cair, criar aqui outro objeto igual do tipo ground, e se eu carregar play, portanto ele passa, devia carregar nisto depois, mas ele então vai passar pelo ground. Se eu trocar e disser que ele é default, por exemplo, ele chega ali e já bate. Porquê? Porque eu troquei a layer em runtime, não fiz através de código como deve ser feito normalmente no decorrer do jogo. Quando habilitassem a habilidade, por exemplo, carregavam no botão para executar a habilidade, vinham à layer, trocavam a layer para, por exemplo, Special Ability ou o que vocês quisessem, e aquele objeto não ia colidir com o inimigo, mas poderia continuar a colidir com o chão.
Porquê? Porque nós conseguiríamos no Project Settings dizer que, ok, este ground, ou o teste, ou a habilidade, o que for, não colide com enemy, mas colide com ground. E desabilitávamos as layers apenas para aquilo que nos convém, como a maior parte daquilo que nós fazemos em videojogos, certo? Portanto, é importante perceber que, para além dos componentes, existem outras propriedades do sistema de físicas que nós podemos alterar nas Project Settings e que não estão restritas à nossa gravidade. Por exemplo, a gravidade de um sistema de físicas do Unity é 9,81 metros por segundo quadrado, como é a nossa gravidade na realidade, portanto a força gravítica é de 9,8 metros por segundo quadrado. E, se vocês repararem, a gravidade é também uma grandeza vetorial porque tem aqui o menos. Como no Unity o cair é no sentido negativo do eixo dos y, então a gravidade não é 9,8 metros por segundo quadrado, isso é a magnitude, mas sim essa magnitude com um sentido negativo, descendente, porque o y é para cima e os objetos vão para baixo, no y negativo. E é este valor que aqui está, que é utilizado pelos Rigid Bodies quando nós ativamos o Use Gravity. Portanto, se eu disser Use Gravity ligado e vier aqui ao meu Physics Settings e colocar aqui, por exemplo, 0.2 e carregar Play, o que é que vai acontecer? Vai ser a gravidade aplicada ao nosso objeto e ele vai cair muito devagar, vai começar a acelerar, a acelerar, a acelerar e eventualmente vai colidir então ali com o chão. Ok? Portanto, nem tudo aquilo que nós temos nos componentes é a versão final daquilo que o sistema de físicas do Unity executa. É importante percebermos que existe um sistema grande por trás disto e que nós temos que verificar se está tudo como nós queremos antes sequer de trabalhar então nas propriedades dos componentes. Agora, relativamente às propriedades em si, o Collider tem algumas propriedades. Relativamente ao isTrigger, o que nós queremos dizer é Unity, nós não queremos utilizar este Box Collider como uma forma de colisão e de resolução de colisões entre objetos, nós queremos sim apenas receber informação que este collider foi transponido. Ou seja, houve uma interseção entre outro objeto e este que aqui está e eu quero receber essa informação através de código. Já vamos ver como é que recebemos a informação. Aqui no Material nós podemos criar um Physics Material que define como é que a resolução é aplicada aos objetos que colidem com este Box Collider. O que é que isto permite? Criar um objeto com diferentes tipos de interação. Por exemplo, no gelo nós temos menos atrito. Existe uma força de atrito menor que nós podemos definir no Physics Material. Podemos dizer que o atrito é igual a zero e passa a tratar dos objetos que colidem com ele. Por exemplo, imaginem que eu colido, em vez de estar a fazer com as mãos, posso fazer aqui. Imaginem que eu colido com este objeto na diagonal, portanto, eu venho a descer esta rampa, por exemplo, e colidia na diagonal. Em Y eu sei que não vai haver interseção, ou melhor, há interseção, mas o Unity resolve automaticamente e mete para cima. Mas em X, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar, ok, se o atrito é zero, então eu desci nesta diagonal, vou manter o meu momentum horizontal, vou manter a minha velocidade horizontal e o meu objeto vai deslizar em cima deste outro objeto. Para que isso aconteça, basta o Physics Material deste objeto não ter atrito ou deste objeto não ter atrito. Se este objeto não tiver atrito no Physics Material, qualquer objeto que com ele colida vai ter esse comportamento. Se for o chão que tem esse comportamento, ou sem atrito, este ou qualquer outro objeto que com ele colida vai ter esse comportamento. O que é melhor fazer neste exemplo que eu dei em específico? O chão
Se é de gelo, vamos meter o chão com um atrito a 0 e então quando o player ou outro objeto bater em cima do chão, vai ter então a tendência para deslizar. E é para isso então que nós utilizamos os Physics Materials. Depois, em relação ao centro e ao size, é relativamente ao nosso collider. Portanto, eu posso descentrar o meu collider, posso aumentar o seu tamanho e isso vai ter influência não na forma como o objeto se apresenta em termos visuais, mas na forma como ele está representado em termos do funcionamento no sistema de físicas. Se eu carregar play, vão reparar que o objeto colide naquele ponto e em nada tem a ver com a representação visual que ele tem. Ok? Portanto, eu posso ter, por exemplo, o meu collider a funcionar desta forma. Por exemplo, vou apagar aqui o Box Collider, vou meter um Sphere Collider e no meu Sphere Collider vou aumentar o meu raio, por exemplo assim. Quando eu carregar play, vão reparar que, aliás, deixem-me só colocá-lo aqui numa esquina para haver uma resolução diferente. Vão reparar que ele colide e começa a rodar. E tem então um comportamento de um objeto que é então uma bola, ao fim e ao cabo, mas a representação gráfica é um cubo. Portanto, isto pode perfeitamente acontecer. Nós temos que ter atenção à forma como nós queremos utilizar os colliders. Relembrar então, como resumo, um collider tem propriedades que alteram a forma de resolução, alteram a representação no sistema de físicas desse objeto que tenta aproximar ou não das suas bounds, das suas dimensões. Ok, portanto, Box Collider. E atenção, Box Collider ou um Box Collider 2D, na verdade, são muito parecidos. A diferença é que no 2D temos a utilização de vetores em duas dimensões, x e y. No 3 dimensões temos x, y, z. As colisões são um bocadinho mais complexas. Mas, na verdade, eles são relativamente idênticos. Rigid Body 2D e 3D, a mesma coisa. Ok? Ok, agora, Rigid Body, dissemos então que é o que torna o objeto possível de o Unity, o sistema, automaticamente resolver as colisões, e então nós temos a possibilidade de alterar algumas das propriedades do objeto. Portanto, como vocês sabem, massa vezes aceleração igual à força, e como tal, se nós queremos aumentar o peso da nossa personagem, do nosso objeto, nós aumentamos a sua massa. Porque em termos de força é sempre multiplicado pela gravidade e isso faz com que a massa seja então aquilo que altera o peso diretamente. Existe um caso prático, e muitos de vocês já o fizeram certamente, que pede que a massa do Rigid Body, ou melhor, que o peso do Rigid Body seja 80. A maior parte de vocês mete aqui 80 na massa e eu dou a nota correta, portanto não tem interferência em termos de funcionalidade do engine, mas a verdade é que colocando 80 na massa faz com que tenhamos aproximadamente um peso de 800 kg. Se nós quisermos colocar a massa correta para o objeto, nós teríamos de ter aproximadamente para ter 80 de peso, devíamos colocar aqui um 3.16 aproximadamente, e isto é que faz termos 80 kg na nossa personagem. Temos que multiplicar por 9.8 metros por segundo quadrado e temos então a massa do nosso objeto. Portanto, massa, forma de nós alterarmos o peso do nosso objeto. O que é que significa isto em termos práticos? Se nós tivermos dois rigid bodies a colidirem um com o outro a altas velocidades,
um tem uma massa superior à outra, um peso superior à outra, o sistema de físicas do Unity sabe que, à partida, aquele que é menos pesado sai disparado com uma velocidade maior do que aquele que é mais pesado. É para isso que serve, essencialmente. Depois, drag significa, é o componente de inércia, ou seja, se nós tivermos uma inércia a zero, significa que ele tenta... ele não tenta manter o nosso estado atualmente como está, ou seja, se eu estou parado, ele não tenta manter esse estado. Se eu aumentar o drag, ele tenta ficar parado com mais força, com mais afinco, ao fim e ao cabo. Isto funciona para colisões entre dois objetos dinâmicos. Angular drag, a mesma coisa, portanto, a forma ou o coeficiente de o quanto eu quero ficar parado no mesmo sítio. Isto não é bem inércia, atenção, eu disse inércia, mas não confundir, portanto a inércia tem aplicações um bocadinho mais específicas, aqui é só tentativa de ao fim e ao cabo, diminuir ou de aumentar ou diminuir o atrito das colisões que não estão relacionadas com os physics materials dos colliders. Não sei se isto é muito óbvio, mas aquilo que vocês podem fazer é meter uma personagem a cair de uma rampa com um Sphere Collider, aumentarem e diminuírem o drag e o Angular drag e verem qual é que é a diferença. Ao fim e ao cabo, se vocês aumentarem, ele vai reduzir a sua velocidade mais rapidamente, vai aumentar o atrito da colisão. Ok, Use Gravity, muito simples, se estiver habilitado cai automaticamente, se estiver desabilitado é um objeto que não tem a gravidade automaticamente aplicada. Vocês podem ter gravidade na mesma através de um componente programado por vocês, mas o Rigid Body faz isso por nós, portanto, se querem aplicar gravidade, querem simplesmente alterar o valor, vão ao sistema de físicas, às settings e alterem o valor da gravidade. O Ease Kinematic faz com que o objeto fique cinemático, o que significa que ele desabilita a gravidade e desabilita também as colisões. Porém, nós continuamos a receber informação de que a colisão está a acontecer. Não temos uma resolução automática dessa colisão. Quando eu desabilito, ele volta a tornar-se dinâmico e volta a tratar da resolução das nossas colisões. Depois temos aqui eu vou saltar estes dois para já falamos sobre eles. Aqui temos a informação sobre todos os cálculos que estão a acontecer dentro do interior do nosso objeto. Portanto, se eu desabilitar aqui, vocês veem que existe uma série de cálculos que estão a acontecer em tempo real enquanto a queda do objeto existe. E está a acontecer tudo dentro do componente Rigid Body que foi programado pelos criadores do Unity. E depois nós temos então aqui outras propriedades. Esta em específico dos constraints permite que vocês deem freeze e que bloqueiem certas alterações ao objeto. Neste caso, de cima temos as posições e em relação à rotação também temos os ângulos do tipo Euler. Podemos bloquear a rotação em X, em Y e em Z. No caso da posição, se eu bloquear a posição em Y, ele não vai calcular a utilização da gravidade porque temos então o Freeze Position ativo. Se eu desligar, ele vai voltar a cair até eu voltar a ligar e assim sucessivamente. Ele coloca a posição a zero e não calcula velocidades e forças aplicadas ao objeto. O Freeze Position pode ser bastante útil em diferentes situações, principalmente se vocês quiserem parar o objeto durante alguns momentos. E o Freeze Rotation pode ser interessante bloquear o X e o Z. Se tiverem, por exemplo, um Capsule Collider numa personagem, qualquer objeto bate contra ele. Se não tiverem o Freeze Rotation X e Z ligados, o que ele vai fazer é
cair para o lado a cápsula e depois a personagem fica meio estranha com o Collider de lado. Portanto, em relação ao Rigid Body, é mais ou menos isto. Portanto, em termos de componentes ou propriedades básicas. Em relação a estes dois objetos, ou duas propriedades que eu deixei para o fim. O que é isto do Interpolate e o Collision Detection? São duas formas de nós alterarmos como é que o sistema do Unity trata das resoluções ou trata da verificação da colisão e depois da sua resolução. Portanto, em relação à interpolação, nós vamos fazer interpolação entre frames. Por exemplo, se o meu objeto está a cair a uma determinada velocidade que está a ser alterada pela gravidade, como é o caso. Ou seja, ele está a cair a uma velocidade, na frame a seguir está a cair a uma velocidade maior porque foi aplicada uma aceleração e por aí em diante. Ele vai caindo cada vez mais rápido à medida que vai caindo. Quanto mais tempo cai, mais rápido ele é. O que é que nós podemos fazer com este Interpolate e Extrapolate? Com o Interpolate nós podemos calcular a posição da próxima frame com base nas últimas que aconteceram, e isto pode ser importante para que o Unity perceba de antemão onde é que o objeto vai estar e resolver a colisão antes sequer de existir uma interseção. E o Extrapolate ainda vai mais além, que é com base nestas frames de colisão ou de velocidade que aconteceram, eu vou prever o que é que vai acontecer daqui a 10 frames ou daqui a 60 frames ou aquilo que o sistema de Unity decidir. Ou seja, ele faz uma extrapolação. O que é que pode acontecer? Em diferentes situações, e por isso é que vocês devem ter atenção a quando é que utilizam isto, o Extrapolate pode calcular uma colisão com um objeto dinâmico antes de acontecer e o objeto pode nem sequer já lá estar no momento em que acontece a colisão e parece estranho, ok? Eu colidi com o quê? O objeto já não está lá e eu colidi na mesma porque ele previu que o objeto lá ia estar e por qualquer motivo não está e então pronto, acontece ali um bug. Portanto, none significa que não gastamos recursos adicionais e ele, quando existe a colisão, resolve. Depois, aqui a Collision Detection, temos discreta, contínua dinâmica e contínua especulativa. A especulativa ajuda a adicionar a situações em que temos a interpolação marcada como Extrapolate, portanto ele vai estar sempre a fazer uma especulação de onde é que os objetos vão estar a determinado momento e detectar a colisão com base nisso. O Continuous Dynamic funciona para objetos que andam a uma velocidade enormíssima. Por exemplo, se vocês estivessem a programar o novo Battlefield, no qual os objetos são tratados, ou as balas são tratadas como Game Objects e não como partículas, ou seja, não é um Ray Tracing que acontece, existe mesmo uma instanciação de um objeto que viaja no espaço e, teoricamente, no Battlefield, se vocês dispararem duas balas e elas baterem uma na outra, existe uma colisão e existe uma resolução. Para esses objetos, para a detecção de objetos tão rápidos quanto balas funcionar, vocês têm sempre de ter o Continuous Dynamic ligado, porque senão o Unity não vai fazer uma verificação de interseções entre um período de frames maior. Ele vai verificar, ok, nesta frame estou aqui e este está aqui. Na próxima frame estão aqui e se, por exemplo, na frame 3 eles estiverem assim, ou seja, este objeto passou por este sem interceptar, certo? Ou seja, numa frame aqui estava, noutra frame estava aqui, não houve colisão em nenhuma das frames porque a velocidade era tão rápida que eles nem sequer se interceptaram visualmente, então o Unity nunca vai saber que aquela interseção existiu. Então, o Continuous Dynamic o que faz ele vai verificar, mesmo entre frames, se os dois objetos, pela trajetória que estão a seguir, se vão colidir eventualmente. Então, se isso acontecer, ele vai então trazer uma resolução. E é para isso que o Continuous Dynamic funciona. O Continuous é mais ou menos isto, mas
para objetos um bocadinho mais lentos pode ser utilizado. É mais precisa do que a detecção discreta, mas é menos, ou melhor, é mais precisa que a discreta, mas funciona para objetos a velocidades relativamente lentas. Ou, quando eu digo lentas, pode ser objetos rápidos na mesma, como carros, por exemplo, mas nunca balas. Balas é muito mais rápido do que um carro e devem utilizar então o Dynamic. Para além disto, o que é que nós precisamos de saber? É que dentro do código, peço desculpa, não é nada disto, isto nem sequer tem nada a ver com o Unity, ok? Portanto, vamos criar aqui uma script, vou chamar de collision messages, vou colocar aqui no nosso objeto 1 depois de compilar, entretanto ele está a compilar, ok, objeto 1, e reparem que ele criou aqui um componente que a única diferença é que tem um ícone de script, certo? Portanto, nós criamos um componente que é customizado, é feito por nós. E aqui dentro eu vou utilizar os callbacks do Unity do sistema de colisões. Os callbacks mais utilizados são então o on trigger enter, o on trigger stay, isto é private, e o on trigger exit. Para além disto, temos o on collision enter, o on collision stay e o on collision exit. Estes são os mais utilizados. Depois para partículas também existe o on particle collision enter e esse tipo de coisas, mas estes são os mais utilizados. Estes relacionados então com triggers, portanto vou só criar aqui uma região para os triggers e já coloquei aqui uma função dentro que não devia, está aqui. E aqui vou criar uma para as colisões normais. Ok. Então vamos olhar primeiro para as colisões normais. Sempre que um objeto colide com outro, e eu vou fazer debug logs, portanto debug log, vamos dizer on collision enter, e vamos colocar mensagens diferentes para cada um deles. Portanto aqui é on collision stay, on collision exit. No lado dos triggers fazemos então on trigger enter, on trigger stay, on trigger exit. Então estas funções são chamadas quando? Quando este tipo de interação acontece. Se eu tiver, no caso do objeto 1, portanto eu tenho aqui as collision messages. Se eu carregar play e vier aqui à consola, portanto, o que é que aconteceu aqui? O player is grounded podem ignorar. Aconteceu aqui um on collision enter, foi no momento em que existe a interseção. Vemos também que a colisão foi resolvida em 14 frames, ou seja, o objeto esteve dentro do outro durante 14 frames. E reparem, se eu estiver a empurrá-lo para baixo, ele aparece ali a contar o número de vezes que está lá dentro e depois o número de vezes que entrou e a quantidade de vezes que saiu. Neste momento, se eu o arrastar para cima, ele contou uma saída, quando bate outra vez no chão, conta uma entrada.
Para além disso, conta aqui aproximadamente 14 frames, que é o tempo que ele demorou a ser resolvida, ou que a colisão demorou a ser resolvida. Portanto, 10. Saiu, entrou, aproximadamente 10, 14 frames. Se nós viermos ao Rigid Body, colocarmos aqui Continuous Dynamic, por exemplo, sai uma vez, sai outra e funciona tudo na mesma. Portanto, existe aqui uma alteração apenas à forma como uma colisão é detectada. Em termos da resolução, se nós colocarmos aqui um Extrapolate, vamos ver que, da mesma forma que nós entramos e saímos, o On Collision Stay demora mais tempo porque ele fez uma extrapolação e depois tem que aproximar aquilo que aconteceu de facto. Ele pensou que ia ser aquilo e o resultado não foi bem aquele, então ele ajusta. Assim, desta forma, o Extrapolate pode demorar mais tempo na resolução, mas pode ser útil em situações em que existem muitos tipos de colisões a acontecer e que nós temos que fazer uma verificação à frente do tempo em relação àquilo que vai acontecer. Se por outro lado colocarem o Extrapolate com o Continuous Speculative, ou seja, especulação, ele já vai reduzir um bocadinho o tempo que demorou na resolução, porque para além de extrapolar a posição onde o objeto vai estar, ele também faz uma detecção especulativa desse mesmo objeto. Ok? Portanto, é isto. Se nós ligarmos aqui o eSkinematic, portanto ele On Collision Exit, o On Collision Enter deixou de funcionar e o Enter e o Exit e o Stay também. Porquê? Porque o objeto é cinemático e não está a verificar colisões normais. Ok. Então e agora se eu colocar aqui o Box Collider do meu chão como easyTrigger. Quando eu entro, mesmo tendo o meu objeto como cinemático, ele vai verificar o Enter, vai manter o Stay e quando eu sair, ele chama o On Trigger Exit. Portanto, ele, ao contrário das colisões normais que não funcionam com objetos cinemáticos, nós continuamos a receber informação relativamente às colisões com triggers para os objetos cinemáticos. Se eu desligar aqui o Cinematic e carregar Play outra vez, portanto isto é um trigger, vou carregar Play. Reparem que eu vou meter pausa, o objeto passou, entrou e saiu duas vezes porque nós temos aqui um objeto, dois objetos e o collider do nosso objeto estava marcado como easyTrigger e então ele passou uma vez por este e saiu, tem lá cerca de umas 9 frames que teve lá dentro e a mesma coisa aconteceu da segunda vez. O que é que acontece nesta situação? Reparem que da primeira vez eu tinha marcado o easyTrigger no chão, por exemplo, este pode ser trigger e eu vou executar o código outra vez, portanto, ele passa pelo chão, marca o easyTrigger, o On Trigger Enter, o On Trigger Exit uma vez e o On Trigger Stay, o número de frames que esteve lá dentro, e depois marca o On Collision Enter e o On Collision Stay. Significa o quê? Para concluir, que apesar do componente com as mensagens estar neste objeto, no objeto 1, não é necessário o On Trigger Enter ser chamado no objeto que entra. Ou seja, se eu tiver o easyTrigger marcado no objeto dinâmico e não nos objetos estáticos, a função é chamada na mesma. E reparem que não foi este objeto que entrou no trigger. Não. Este objeto é o trigger, mas como o outro objeto entrou dentro do trigger especificamente deste objeto, então a função é chamada na mesma. Então o que é que isto nos diz? Independentemente do sítio em que eu coloco estas mensagens relativamente às colisões,
o Unity vai verificar todos os objetos que estiveram envolvidos na colisão e executa as funções onTriggerEnter, stay e exit e onCollisionEnter, stay e exit para todas as scripts que estiverem a chamar estes callbacks, independentemente de ser um objeto ativo ou um objeto passivo. Exatamente, Luís, é isso mesmo. Portanto, não interessa se o meu objeto é o ativo ou o passivo no que toca à colisão, o Unity vai sempre verificar os objetos que foram ou que estiveram relacionados com a colisão e vai chamar as funções. Neste caso em específico, dos triggers, só para concluir, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero dizer aqui o nome do objeto. Por exemplo, eu colidi com o trigger com o other.name. Por exemplo, o nome do meu objeto. Vou colocar aqui também. Portanto, aqui com o objeto. Desta forma, se vocês vierem para as normal collisions, ou seja, para o onCollisionEnter, onCollisionStay, onCollisionExit, as funções que têm em termos de, ou as propriedades para este callback são diferentes, apesar de serem muito parecidas. Um collider é um objeto, é um componente como é o box collider, o sphere collider, etc. É o pai destes objetos, o que significa que no onTriggerEnter nós temos acesso ao collider em si. Se vocês quiserem aceder ao GameObject, podem fazer other.GameObject, ou aliás, deixem-me ver. Portanto, temos GameObject, aqui está ele. Portanto, other.GameObject dá-vos o objeto que ou no qual este collider está inserido, e depois tem aqui várias outras opções, como por exemplo o compare tag para verificar qual foi a tag do objeto que entrou, ou se tem o rigid body associado, qual é que foi o ponto mais próximo da colisão, esse tipo de coisas. No caso das colisões normais, aquilo que vocês têm não é acesso ao collider, é sim acesso à colisão em si. E qual é a diferença? É que, relativamente à colisão, o que temos é acesso ao GameObject na mesma, mas é o GameObject que colidiu com o nosso. Nesta colisão nós sabemos sabemos qual é, a colisão já guardou qual é o objeto nosso que contém esta script e que nós estamos a utilizar para chegar ao outro, que é este .GameObject. Apesar de ser .GameObject nas duas situações, aqui nesta estrutura collision temos a informação acerca da colisão no todo e no caso do onTrigger temos acesso ao outro collider. É diferente, ok? Portanto, se quiser aceder ao collider do outro objeto com o qual nós colidimos, tenho que fazer collision.collider. E aí já me dá algo parecido com isto. Ok? Questões? Pronto, é isto. Em relação ao sistema de físicas do Unity, existem certamente mais coisas para falar e nós poderíamos falar de hitboxes como falámos em outros webinars e para aqueles de vocês que não viram o webinar, eu acho que foi dos melhores webinars também que eu dei nos últimos tempos, porque teve muito conteúdo e conseguimos cumprir mais ou menos o tempo. Portanto, se tiverem interesse em verificar como é que se faz um sistema de hitboxes e de ragdoll para
o Unity, podem ver esse webinar, procurem nos webinars realizados no vosso campus. Relativamente à parte base de como funciona o sistema de físicas do Unity, acho que este webinar serviu para tirar algumas das dúvidas que alguns de vocês podem ter, principalmente aqueles que começaram agora a estudar. Pronto, eu vou dar aqui um compasso de espera para mais cerca de 5 minutos de dúvidas. Se não houver mais dúvidas, vamos então dar o webinar por encerrado. Pronto, penso que não há questões, senão acho que já tinham escrito. Portanto, desejo-vos a todos um ótimo estudo, boa semana, e qualquer dúvida que tenham relativamente aos colliders ou qualquer outra dúvida que tenham, na verdade, é para isso que eu cá estou, não hesitem, mandem mensagem através do campus ou através do Discord, se for uma coisa um bocadinho mais pequena, uma questão mais pequena, e nós falamos então. Tá bom? Boa continuação, bom estudo. Com licença, obrigado pela vossa atenção.